Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Luciélio, gostaria de trazer a você a palavra do Senhor e hoje vamos ver em Lucas, no capítulo de número 5, versículo de número 36, onde Jesus disse que ninguém tira o pedaço do pano da roupa nova para remendar a antiga, velha. Com essa parábola, Jesus quis dizer muitas coisas, entre elas o fato de que Deus nos chamou para algo novo. O Evangelho é o novo, Jesus Cristo é o novo para a vida daquele que crê. Jesus estava falando a um grupo de judaizantes que se apoiavam na tradição. Os antigos, a história antiga, na cabeça deles os colocavam acima da justiça de Deus, ou melhor, do juízo de Deus. Eles se sentiam pela tradição justificados. Então Jesus está dizendo que essa veste velha não cabe para o evangelho dele. Qual é o evangelho de Jesus Cristo? É o evangelho que trouxe a salvação para a vida de Abraão, por exemplo. Porque Abraão viveu antes da lei, a Bíblia diz que pela fé ele foi justificado. E esse era o princípio que estava aqui por trás dessa palavra que o Senhor estava dando àquele grupo de judeus. Porque seria um contrassenso uma pessoa pegar uma veste nova e cortá-la para remendar uma velha. Uma pessoa no seu natural não faria isso. E Jesus está querendo dizer que o evangelho também não pode ser arrancado, tirado parte dele para fundir-se a algo velho, antigo, por ser algo simplesmente religioso. Ou seja, a religião não significa nada desse ponto de vista de que o antigo, o velho, a tradição, não tem um relacionamento direto com a justificação, com a salvação. O homem precisa ter a veste do evangelho, a veste de Jesus Cristo, para que ele possa ter para a sua vida o mérito, não dele, de Cristo, que traz para ele como resultado da sua fé a salvação por meio da sua obra, da obra do Senhor Jesus naquela cruz de vergonha e de dor, mas que é o nosso sucesso hoje. Porque em Cristo, a Bíblia diz que somos salvos, porque Cristo, pelo seu derramar, pela sua doação de vida, ele conquistou a nossa salvação. Então, veste fala da condição espiritual. Então, na Bíblia, quando fala-se de veste, geralmente o contexto está falando da condição espiritual do homem diante do Senhor, diante de Deus. Então, qual é a condição sua diante do Senhor? Você tem vestes novas ou você ainda veste aquela veste antiga que está presa ao tradicionalismo, ao pecado e tantas coisas? Deus oferece para você hoje, por meio do Evangelho, uma vestimenta nova, para que você possa ter um começo e até um recomeço. Porque o objetivo do Evangelho, o objetivo de Deus por meio do Evangelho, é trazer o novo para você. É trazer aquilo que você pode experimentar através do que Cristo conquistou por você e para você naquela cruz. Agora temos aqui nesse texto algo que também aponta para nós que já experimentamos lá na conversão, quando aceitamos a Jesus, a veste nova, que é algo que me implica particularmente. Porque quando eu considero, eu sou hoje pastor, esse mês estou completando 19 anos de campo, 19 anos pastoreando, e sou crente desde 7 anos de idade, tenho 42 anos de idade. Eu me converti aos 7 anos de idade. Você imagina se pensarmos aqui na linha do tempo. Recebi vestes novas lá aos 7 anos de idade e considerando a linha de tempo, quanto tempo se passou e então o evangelho ele continua sendo novo, mas eu mudei e eu precisei e vou precisar sempre que, enquanto estiver aqui, que Deus renove as minhas vestimentas. E é a partir dessa palavra, dessa experiência que eu posso dizer a você que você não deve se acomodar. Você precisa renovar. Porque observamos cristãos
de todas as partes que pararam de crescer. Cristãos que outro dia amavam ao Senhor, amavam sua palavra, evangelizavam, pregavam, oravam, não tinha o tempo de chuva ou de inverno, não tinha o dia de calor, não tinha outras coisas que eram mais importantes para suas vidas. Mas hoje estão acomodados. A palavra de Deus diz que Deus tem para você vestes novas, vestes de renovo espiritual. Porque à medida que o tempo passa e que você não renova as suas vestimentas no Senhor, significa que a roupa ficou velha e você precisa de uma roupa nova. Também você precisa perceber com essa palavra, com essa mensagem, que Deus está dizendo a mim e a você que Ele quer e nos chamou para algo novo. Deus quer o novo dele em nossa vida. Ele tem algo novo para nós. E nós só precisamos desejar isso, buscar isso, querer isso. Porque o novo e o velho, segundo Jesus, eles não vão se fundir. Eles não vão se misturar. Não vai dar certo. Pegar o pano novo e colocar sobre o pano velho, vai haver, segundo Jesus, uma ruptura ainda maior do que a antiga. O evangelho, ele não pode se misturar. O evangelho, ele é único. O evangelho é indizível. O evangelho é perfeito no seu objetivo e na sua experiência na vida cristã. Com isso, Deus quer dizer para nós que nós não podemos viver do passado, ou tentando viver Cristo com o nosso passado sem mudança. Do meu passado eu quero tirar lições. Mas o meu passado de pecado, de falta de entendimento das coisas do Senhor, ficaram para trás. Eu não posso querer conduzir a minha vida espiritual com os ranços do pecado ou do tradicionalismo religioso. Eu preciso do novo. Qual é o novo? É o novo que propõe para mim a capacidade de lidar com o evangelho, mesmo diante das maiores tentações da vida, que é o sexo, que é o dinheiro, que é o poder, e tantas coisas que tentam fazer com que nós, se não olharmos à vista do evangelho para essas coisas, fazer com que nós novamente vistamos aquela vestimenta antiga, mas que é velha e que não serve para o evangelho. Também, eu preciso dizer a você que a vida é feita de escolhas. E você escolheu o evangelho, você escolheu Jesus, você fez uma grande escolha. Nós fazemos escolhas até no nosso cotidiano. Então, se eu e você nos levantamos pela manhã e não temos um projeto de vida, não temos um objetivo, nós vamos nos vestir de qualquer forma, nós vamos deixar de nos pentear, nós vamos deixar de cuidar de coisas simples do cotidiano, nós vamos deixar de usar o nosso tempo para um trabalho que objetiva um fim, de uma leitura que objetiva um fim propício a nós, de uma companhia que objetiva um fim proposto em providência de prosperidade para nós, no sentido de que vai nos acrescentar algo bom e algo novo, e vai nos colocar ainda mais perto do evangelho. Enfim, poderíamos citar aqui tantas coisas que poderia nos ajudar e vai nos ajudar se nós tivermos um projeto de vida, porque a vida é feita de escolhas. Agora, a maior escolha que você fez, a maior escolha que você pode fazer é Cristo, é o evangelho, porque o evangelho é Cristo. Jesus é as boas novas, que traz paz, que traz alegria, que traz perdão, que traz fé, que traz esperança e tudo aquilo que é resultado daquela grande conquista da cruz. Porque a morte da cruz não foi um acidente. A morte da cruz foi um projeto para que Deus, por meio do sacrifício remidor e redentor e salvífico, o sacrifício do Calvário, tinha a finalidade de salvar você, a finalidade de conquistar para a sua vida algo que você jamais poderia experimentar, que é o novo de Deus, que é o seu reino e a sua palavra. Aqui as figuras, remendo e renovo, elas têm um propósito de nos mostrar especialmente uma coisa, e essa coisa é que nós
Não podemos tomar o evangelho para vivermos de forma parcial. O evangelho não aceita parcialidade. Ou você é ou você não é. Você não pode querer Deus e querer o mundanismo na sua vida. Você não pode querer ter Deus e querer ter uma vida sem disciplina para o evangelho. Você não pode querer ter Deus e não ter ajustes na sua vida, seja com o uso do dinheiro, seja com relacionamento matrimonial, seja com relacionamento com o seu pastor, seja com relacionamento com a sua igreja, com a sua comunidade, com o seu vizinho. O evangelho precisa estar presente como um todo em nossas vidas. O evangelho precisa radicalizar a nossa vida no sentido de que nós permitamos que ele torne para nós o novo de Deus. Então, se apegar a uma tradição em nome de uma suposta justificação é um erro terrível, porque a Bíblia está nos apontando que Jesus é o novo e tem que ser conforme ele. Deus tem trazido ao meu coração nesses dias o desejo de refletir sobre a vontade dele, em que eu desejo fazer ainda mais a vontade dele. Jesus chegou a dizer que se fizermos a vontade do Pai, nós seremos como seus irmãos e irmãs, como o pai, como a mãe. Olha que consideração o Senhor tem por nós. É nos chamar de amigos, de nos chamar de íntimos. E tudo isso só será possível se o novo, que é Jesus, ele for tomado em nossa vida sem parcialidade. Quantas pessoas querem Jesus, dizem querer Jesus, mas não querem a obediência, não querem a disciplina do evangelho, não querem trazer para a sua vida toda a vestimenta de Deus, quer Deus, mas quer as coisas que não são de Deus, até admiram o evangelho, gostam e até aplaudem o culto, o louvor, a pregação, a exposição de uma pregação, mas parece que são assistentes, parece que são apenas pessoas que estão numa plateia para dizer isso aí é bom, isso é legal, como se o evangelho pudesse ser considerado a partir desse ponto de vista. Não, o evangelho é para você, porque o evangelho é relacionamento com Deus. Você precisa nesse momento se relacionar ou restaurar a sua aliança com o Senhor, o seu pacto com o Senhor, a sua vida com o Senhor, a sua condição espiritual, ela precisa ser adequada ao evangelho do Senhor. Eu não sei para quem eu estou falando nesse momento, mas eu estou falando para você, homem, para você, mulher que me ouve, que deseja ter uma vida com Deus. Deus tem para você o novo. É o novo. É o renovo. E se você agora quiser, você pode receber na sua vida todo o renovo de Deus. Porque o evangelho ele é único. E ele pode transformar completamente. Completamente. Eu disse que o evangelho não pode ser tomado parcialmente, mas ele pode ser tomado completamente. Se o evangelho puder caber dentro de você, da forma que ele trará os resultados. Ele trará as conquistas de Cristo para a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você considerasse essa palavra para o bem da sua vida. Olha como Deus te ama. Olha como Deus te quer bem. A prova está em que Ele está dando a você, por sua palavra, o entendimento do que é o projeto dele para a sua vida, que é a vestimenta nova. Jesus quer que você abandone a veste velha, que você abandone a vida de pecados, a vida sem a construção do evangelho, e sirva unicamente aquele que tem o melhor para você, porque a veste nova é o melhor. Quanta gente quer viver do velho? Viva do novo. O novo é o que Deus tem para você. O novo é o perfeito. O novo é o bonito. O novo é aquilo que é agradável. Em nome de Jesus, receba essa palavra na sua vida. O que Deus quer gerar
na sua vida o novo, o renovo, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado.